Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrixCast da nossa terceira temporada que tá cada vez mais incrível e eu sei que vocês já aguardavam mais um grande episódio aqui. E nesta noite aqui de sexta-feira, pois é, toda vez que a gente grava numa noite de sexta-feira, eu faço questão de falar para vocês verem como é, né, como a gente gosta de fazer esse podcast aqui, como a gente é dedicado a isso, né, para trazer essas informações para vocês, jovens, todo mundo sobre educação e mercado de trabalho. Então eu apresento para vocês. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, sobre designer gráfico, a gente vai falar sobre a presença de pessoas pretas no mercado de trabalho, sobre oportunidades, né, igualdades, né? Tem também um livro e um podcast que esse nosso grande convidado vai contar pra gente. Então, seja muito bem-vindo, Samuel. É um grande prazer recebê-lo aqui no MatrixCast. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que com essa conversa a gente vai poder inspirar muita gente. Então, muito obrigado. E é isso. Sexta-feira à noite estamos aqui gravando, porque é com muito amor. Pois é, nem me falha. Vocês podem ver, inclusive, que o cenário é diferente. Estamos aqui com piano, que o Samuel já perguntou para mim. Você toca piano, né? Os nossos ouvintes sabem, né? Eu já contei, Samuel, umas 4 ou 5 vezes aqui que eu sempre, a primeira vez que eu fui fazer um vestibular, eu prestei para música. Primeira coisa era música, depois era engenharia de alimentos e educação física. Ou seja, eu não sabia o que eu queria. E eu fui virar engenheiro elétrico, sendo que eu entrei na faculdade para ser engenheiro químico. E hoje trabalho com carros de Nossa. corrida e estou no momento da minha vida que estou mudando. Olha só que bagunça. Ainda bem que eu nunca fui entrevistado por mim mesmo, né? Senão seria um episódio realmente gigantesco. Mas, Samuel, o ponto de partida que a gente sempre tem aqui, né? A gente falou que vai falar do livro, do podcast, de vários assuntos, mas como é a sua trajetória? Como que você vê, né? Eu acabei de dar o meu exemplo aqui do vestibular. Como foi você se encontrar no mercado de trabalho? Né? Qual é a sua trajetória para que você fale o do Samuel de hoje, né? Pode ter muitas mudanças daqui para frente também, né? Como na minha vida, na sua, de todos, mas Uhum. até hoje, como você se encontra? Como foi a sua trajetória na educação e no mercado de trabalho para que a gente conheça um pouco mais de você, Samuel? Bom, Fábio, a minha trajetória, ela também teve vários momentos também, assim como você. Eu lembro que quando eu estava finalizando, né, o colégio, eu ainda não tinha uma definição do que eu faria da minha vida profissional, ou qual curso que eu faria. Naquele momento, eu ainda não tinha uma perspectiva de fazer uma faculdade. Até porque, da minha família, eu fui o primeiro a me formar na faculdade, graças às políticas públicas de inclusão, ProUni. Só que antes de ter acesso a essas políticas, porque eu não sabia como é que funcionava, uma professora minha de artes, ela falou: Samuel, você gosta muito de desenhar, talvez uma área que você pudesse trabalhar fosse design. E esse nome foi um nome muito novo para mim. Não Hum. era uma profissão que os meus pais conheciam ou que eu tinha algum familiar próximo que sabia que área era essa. Eu fui atrás, encontrei uma faculdade na qual eu poderia sair com 2 habilitações de projeto de produtos de programação visual. Enquanto fazia essa faculdade, né, fiz o ProUni, passei, consegui metade da bolsa e comecei a estudar, né? Comecei através dessa bolsa a estudar lá. E conforme eu fui tendo os cursos lá nas disciplinas, né, durante os anos lá letivo, foram 4 anos de curso. Se eu não me engano, no segundo ano eu tive acesso à área de animação. A gente teve uma matéria de animação em Flash. Eu já estava trabalhando em um período, assim, resumindo muito grande assim essa história, mas eu cheguei a trabalhar com arte, né, como diretor de arte, então, como assistente de arte no começo, na real, né, então eu auxiliava o diretor de arte numa produção, então quem trabalha em agência e não sabe, quem nunca trabalhou em agência e não sabe a mecânica, quando você está dentro de uma agência de publicidade, uma das áreas é a direção de arte, que cuida de toda a arte, de toda a concepção, conceito da peça criativa que vai estar sendo feito para aquela campanha, para aquela marca, e geralmente trabalha-se junto com um assistente de arte que auxilia no recorte de imagens e tal. E naquela ocasião eu trabalhava numa construtora e eu era um dos únicas pessoas negras dentro daquela empresa, e isso veio se repetir em várias outras agências dentro da função que eu trabalhava. Sim. Então, fui percebendo que eu fui ocupando lugares que antes outras pessoas pretas não tinham ocupado, mas ao mesmo tempo eu fui alcançando cada vez mais excelência naquilo que eu fazia. E depois de algum tempo trabalhando como assistente de arte, eu fui me apaixonando por conta da aula de animação, com a parte de animação.
cheguei a trabalhar um período com Flash, na época que ainda tinha coisas em sites em Flash, e animado, e era o que eu fazia, né, animação de banner. Depois Sim. comecei a trabalhar com After Effects, né, então trabalhei com muita animação para vídeo. Uma das empresas que eu trabalhei foi a Elemídia, por exemplo, dessas televisõezinhas assim de elevador, e algumas produtoras também. Então, ao longo desses 13, quase 14 anos de mercado, passei por muitas agências, conheci muita gente, fiz muitas trocas, e ultimamente eu tenho feito algumas sprints ou algumas mesas, tanto com esse meu skill de motion, mas também com o meu skill de planejamento criativo. Né? Dentro desse processo todo, trabalhando na área de design, eu fui desenvolvendo outras funções, particularmente, né, trabalhando com criação de conteúdo digital, trabalhando com comunicação nas redes sociais, e isso foram abrindo portas, né? Eu falo que a faculdade ela foi só o pontapé inicial para tudo que eu venho desenvolvendo depois, né? Hoje eu me considero um comunicador porque eu consigo me comunicar, seja com qual ferramenta eu tiver para isso, sabe? Muito bacana, muito interessante, né, falar sobre, você falou sobre design gráfico, né, agora até lembrei, a gente já teve aqui uma vez o Zé Almeida, foi um dos grandes episódios, inclusive tem um trecho no teaser que foi sobre design gráfico, né, e falou muitos insights, assim como você tá falando também. Eu acho engraçado dizer isso, porque é um mundo tão gigantesco, Samuel, que assim, eu como leigo, né, eu sou da área de tecnologia, mas quando a gente também estuda tecnologia, a gente começa a ter que entender um pouco, né? Às vezes você vai fazer uma aplicação, você vai ter que mostrar algo para alguém, você tem que entender um pouco sobre a parte gráfica, né? E eu aqui também nesse podcast, né? Eu falo assim, né? O podcast, depois que eu gravo, ele não está pronto, né? Tem que dar um pouquinho de edição, aí depois você tem que escrever um pouquinho como vai ser a legenda e principalmente você tem que fazer a thumb, né? Falam que assim, a Isso. thumb é o mais importante do episódio. Uma vez eu tive uma consultoria sobre o meu YouTube e, né, e a pessoa falou, cara, o que é isso aqui? Eu falei, eu pego o meu, né, o que eu fazia? Eu pegava o meu logo e aí colocava grande, colocava tudo no mesmo padrão. Eu falei, olha que chato. E aí quando você fala assim, mas isso aí é frescura, não é. Não Não, não é. é. É uma coisa Né? incrível, né? Quando você vai estudar gráfico, por exemplo. Gráfico, né? O princípio da Gestalt. O que que é? Não quero nem saber. Gráfico, eu ponho uma linha. Não, cara. Se Não, faz você... toda a diferença. Faz toda a Toda a diferença. diferença. Tem uma coisa, você falou desse negócio da thumb do YouTube, uma vez conversando com outros criadores de conteúdo, e eles também têm essas consultorias para. Porque o YouTube tem algumas pessoas internamente ali que dão algumas consultorias para canais para performar melhor, e eles tinham acabado de ter uma consultoria sobre thumb, e eles me falaram um detalhe que eu não sabia, mas que depois que comecei a aplicar no meu canal funcionou muito. E aí eu deixo aqui como dica para quem quer trabalhar com YouTube, e até para você que já trabalha com YouTube ali fazendo. Eles disseram para mim que é importante, por exemplo, quando você tem pessoas ou o rosto de alguma pessoa na sua thumb, é importante que apareça o branco dos olhos. Quando o branco dos olhos não aparece na sua thumb, esse seu vídeo acaba não entregando para muita gente. Por algum motivo, você aparecer ali que é uma pessoa, que a pessoa está olhando para a câmera, que o branco dos olhos está aparecendo ali, isso faz performar melhor no robozinho ali do YouTube. Não sei por quê, mas de fato muda muita coisa quando você tem esse detalhe ali. Muito bacana, eu sabia, já está anotado, inclusive aqui, né? Com certeza já virou o meu Reels aqui, porque, né? Porque esse eu sempre tenho cortes importantes, mas o que eu trago disso é que assim é fundamental, né? Uma vez eu fui fazer eu achei que eu sabia fazer propaganda, né? Eu queria fazer aquelas propagandas da Apple de 1900 e bolinha, né? E mudava assim, mas assim, puta, ficou longo, e aí eu não entendia para quem eu tava querendo dizer, e aí foi para um público que na verdade tinha que ser um público que já era quente, mas eu tava mandando para um público frio, que nem me conhecia, Uhum, né? A pessoa não vai ficar 2 minutos me escutando se ela não me conhece, né? Talvez ela queira uma sim. chamada mais curta. Então, eu vejo, Samuel, que com essa tecnologia e agora que a gente tá todo mundo conectado, né? Eu tô aqui conversando com você, né? Fazendo um podcast, a gente não tá nem no mesmo local. A gente está produzindo conteúdo juntos, sem estar presentes juntos, né? Então, assim, com Uhum, tudo mais conectado, é fundamental a gente ter toda essa parte de design gráfico. E ela é gigantesca, né? Para quem não sim. conhece, acha que é só. Não, é muita coisa. Isso é muito bacana você contar e incentivar as pessoas a estudar. Agora, uma coisa muito boa que eu coloquei aqui, enquanto você estava nos contando, você falou graças a políticas públicas.
né? E de ter Uhum. essas oportunidades, né? Disso conseguir te dar oportunidade de estudo. Como você enxerga? Porque a gente já teve aqui uns outros episódios falando sobre isso, mas não faz um bom tempo que a gente ainda não entra a fundo nisso de novo. Qual que é a importância que você vê? Qual que é a dificuldade, Samuel? Vamos supor que não tivesse as políticas públicas. É muita diferença? Como que você encararia, né, essa realidade? Tentaria passar numa faculdade? Como é que é um gap que você enxerga muito grande e tem-se uma necessidade dessas políticas? E vou além. Precisamos, né, mudar a questão do ensino e dar mais, né, esforço, oportunidade ali para que os professores possam reestruturar toda essa questão de educação para que a pessoa, quando chegue no momento, né, de ter uma decisão e tomar alguma coisa para o seu mercado de trabalho, consiga ser melhor. Como é que você enxerga essa questão de políticas públicas? Bom, eu vou trazer muito sobre a minha vivência, né? Eu acredito que, assim, sem a política pública de inclusão a ensino superior, eu não estaria aqui, eu não teria lançado um livro, hoje eu não seria LinkedIn Top Voice, não seria YouTube Vozes Negras, eu não teria tantos prêmios e reconhecimentos que eu tive, porque não existia a possibilidade de fazer um curso superior, tendo em vista a qualidade, muitas das vezes, do ensino que eu tive na minha adolescência, assim, na escola, até porque a gente sabe qual que é a realidade, muitas das vezes, do ensino público em algumas cidades, e não foi diferente na onde eu estudei. Para além disso, além de estudar, eu sempre trabalhei, então comecei a trabalhar com 13 anos, então eu tinha o meu momento de estudo dentro do colégio, mas fora dele eu estava trabalhando, ou seja em casa, seja com meus pais, seja com outras pessoas, então não tinha tempo de me dedicar de fato a ficar durante o dia inteiro absorvendo cada vez mais conteúdo, e isso foi uma dificuldade. Então, e também eu não recebia o suficiente para pagar uma faculdade particular no valor que ela teria. Eu costumo reproduzir, muitas das vezes, uma fala do meu mentor e grande amigo Hélio Santos. Ele é um senhor muito reconhecido no Brasil, que fala muito sobre ESG, que fala muito sobre o lugar das pessoas pretas no mercado de trabalho, de educação e tal. E ele estava no Roda Viva, se eu não me engano, no final do ano passado, ou no começo desse ano, falando também sobre esse assunto. E ele traz, nessa conversa que ele teve lá, que as políticas públicas de inclusão, as famosas cotas, ela precisa permanecer no Brasil por pelo menos mais 30 anos, para que a gente possa, de fato, mudar uma geração inteira. Se a gente for para analisar, o Brasil ele tem hoje somente pouco mais de 130 anos pós a abolição da escravatura. Desde quando essa lei foi assinada, a gente não teve, naquele momento, políticas que assegurassem a cidadania, o bem-estar e a evolução dessa população que, durante quase 400 anos, construiu esse país. Muito diferente do que aconteceu com outros povos que vieram para o Brasil. Né? Seja enquanto o Brasil ainda estava se desenvolvendo na época da colonização, muitos povos, quando vinham para cá, tirando os povos africanos ou mesmo os indígenas originários aqui do Brasil, tirando esses dois povos, todos os outros tiveram acesso às primeiras cotas, eu coloco aqui entre aspas, porque não era isso, não, mas as primeiras cotas que o Brasil desenvolveu foi para essa população europeia, asiática, que vinham para cá, cedendo terrenos, incentivando financeiramente, possibilitando que viessem com suas empresas ou contratasse de forma até desumana escravos para poder trabalhar em suas terras ou em suas empresas. E quando foi assinada a lei para que nunca mais tivessem escravos aqui no Brasil, a população preta foi jogada, não teve nenhum tipo de cuidado. No entanto, que se a gente for olhar hoje para o que é o retrato da periferia, para o que é o retrato do desemprego, ou mesmo quando a gente olha aqui em São Paulo, qual que é o retrato das pessoas que moram na rua, elas têm a minha cor, elas são um pouco mais claras que eu ou um pouco mais escura. E quando a gente vai olhar hoje para o mercado de trabalho, a gente acaba não encontrando pessoas pretas ou uma quantidade de pessoas pretas. E a gente tem que falar sobre isso e dar importância sobre isso, porque a gente está falando de um país que tem 56% da população preta.
essas pessoas não estão nesses cargos, não por falta de conhecimento, porque hoje em dia, se a gente for parar para olhar nos dados, a quantidade de pessoas pretas, a quantidade de pessoas periféricas que têm se formado graças a essas políticas é enorme, sabe? E com notas gigantescas, né? E com um reconhecimento muito grande. Mas muitas das vezes acabam não conseguindo a oportunidade. Então, nesse momento, eu acho que, para além das cotas, né? Para além dessas políticas de ensino, a gente precisa fomentar a conversa da equidade racial, de gênero e sexualidade dentro das empresas também, porque a gente está falando sobre negócio. E quando você desenvolve um projeto, um produto ou um serviço e que você não conhece o seu público, só a empresa, o produto, o serviço está fadado ao fracasso. E como que você conhece melhor o seu produto ou o seu público? É quando você tem ele dentro da sua empresa também. Então, sua empresa ser diversa, ela garante uma vida muito mais longínqua do que uma empresa que não representa o país na qual ela está, sabe? Você tem toda a razão, muito Sim. bacana você falar e trazer esse ponto, né, Samuel? Isso é tão importante. E eu lembrei você falando disso, né? Eu sempre lembro dos convidados, né? Minha mãe sempre fala, faz Fabinho, você fica lembrando, mas porque, veja bem, eu sou sempre o meu. Eu ouvi todos os meus episódios, né? Eu sou o meu Uhum. ouvinte número um, né? E eu sempre estou aqui, ó, Samuel, ó, isso aqui é o livrinho que um dia vai ser, ó. Tem cada um tá aqui, ó, aqui dentro, né? Como o seu tá Dá sendo para construído. transformar isso aí em livro depois, hein? Não, é isso que eu falei aqui em um episódio. Agora eu quero só ver como é que eu vou. Eu vou programar alguma coisa Uhum. que me ajude aqui, porque vai ser um trabalho grande, mas vai ser. Vai ser um livro, isso eu sempre prometi. Mas sabe uma coisa que você me fez lembrar? Eu tive uma entrevista aqui, foi faz mais de um ano, acho já, com a Catiana Normandia. Não sei se você a conhece. Ela também é do LinkedIn, ela fala bastante sobre pessoas pretas, sobre comunidade. Ela tem também um podcast, né? Só, se não me engano, é só para pessoas pretas e trans. Eu não me recordo 100%, mas Uhum. ela tem um podcast também. E eu tava conversando com ela, né? E eu sou uma pessoa, gosto muito de esporte, né? Esse cenário tá copiando. O meu cenário original tem uma bicicleta. Então eu treino para Ironman, eu tô treinando para uma ultramaratona de 100 quilômetros. Eu treino todos os dias, 2 vezes por dia, né? Por mais que minha vida seja super corrida, eu paro em um momento, isso é algo que eu preciso. Eu sou um cara muito de motivação, né? De se Uhum. vencer, disciplina, de você consegue tudo que você quer na vida, né? Independente, eu não, como eu te falei, se eu tivesse nascido rico, eu tinha sido músico, né? Não nasci, então eu tentei ser engenheiro, mas enfim, tive privilégios com certeza na minha vida, apesar de não ter nascido rico. Uhum. Mas quando eu tava conversando com ela, eu falei assim, mas a gente consegue, eu quis dizer isso, né? A gente, as pessoas, né? O que precisam de mais vontade, talvez, e tentar, a gente tentar motivar essas pessoas. Ela falou, Fábio, não é força de vontade, você não tá entendendo. Ela meio que me contrariou e eu aprendi muito naquele dia. Ela assim, não é só falar, é porque a gente cansa. A gente cansa de tentar e ouvir não, e ouvir de novo. Você tem que se esforçar mais, você tem que fazer mais, e sempre fecha a porta, sempre fecha a porta. E aquilo para mim era muito estranho entender. E depois fez sentido. Porque eu sei que eu falo sobre motivação, eu falo sobre esforço e tentar, e isso é válido, mas Uhum. eu sou uma pessoa branca, eu nunca sofri preconceito, eu nunca ninguém me olhou feio nem nada. Então, como que eu, por mais que eu esteja junto na causa e ajude a causa, como eu não Uhum. consigo me pôr no lugar da outra pessoa? Ou seja, eu não posso julgar. É isso que eu Sim, aprendi aquele dia, né? E a gente tem sim. uma sociedade hoje que julga demais, né? Julga, não, mas quer se fazer de coitadinho só por causa da cor da pele, ou quer fazer não sei o que só por causa da orientação sexual, ou por causa da forma física e não sei o que, sem mimimi, é só ir pra cima. Cara, não é, e eu aprendi que não é. Talvez pra mim seja, mas eu sou muito, né? Eu nunca tive essas dificuldades. Então quem sou eu pra Sim. falar? Não sou nada, né? Cada um Eu tem. acho que para que as pessoas que acabam não vivendo isso consiga compreender, quando eu falo sobre essa questão, quando eu falo sobre essa vivência, não estou falando somente sobre mim, né? A gente está falando Sim. sobre uma população. A gente está falando que essa voz que hoje ecoa aqui é uma voz que está ecoando também na boca de outras pessoas que também vivem isso.
Se fosse uma realidade individual de falta de desejo ou vontade de conquistar alguma coisa, essas histórias não se repetiriam tanto e não se repetiriam em tantas gerações, né? O que é para uma pessoa preta é reconhecer que o seu trabalho hoje, por exemplo, se ela se forma, se ela consegue um trabalho na área, se ela consegue garantir um salário digno, o que é isso para ela é muito maior do que é para uma pessoa branca privilegiada, porque a gente está falando sobre mudança de estrutura dentro de uma família. Eu ajudo os meus pais desde quando eu tinha 13 anos, trabalhando, sabe? As casas que meus pais moram hoje em dia veio depois de muito custo, e ainda com a ajuda minha e da minha irmã ali trabalhando muito para poder ajudar a construir, sabe? Eu hoje, é, eu me coloco muito nesse lugar de tentar entender qual que é a realidade. Será que eu, se eu fosse uma pessoa branca, tendo livros, sendo reconhecido pelo YouTube, pelo Google, pelo LinkedIn, pelo Twitter, fazendo palestra, criando projetos, tendo 3 livros publicados, se eu fosse uma pessoa branca, provavelmente eu já seria uma pessoa muito mais conhecida e teria muito mais privilégios ou acessos do que eu tenho hoje. E isso só acontece porque acabo não conseguindo furar certas bolhas. Eu dou uma aula na Miami School sobre algoritmos racistas. E eu costumo explicar e exemplificar com vários vídeos, com várias matérias e até estudos mesmo científicos em faculdades, o quanto que é difícil, por exemplo, para mim, que tenho a pele preta, aparecer no feed de pessoas brancas. A pessoa pode até me seguir, mas por ela já ter acostumado o seu algoritmo ao que ela está acostumada a dar 2 cliques ali como like, eu não apareço para as pessoas. E existem estudos de outras pessoas pretas também que fizeram, de colocar pessoas brancas no seu feed ali para ver se chegava mais gente. E chega. Então, é isso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer enquanto aliada é fazer o que você faz, Fábio. É estar disponível para ouvir, para entender e para compreender que eu costumo brincar que existem sim esses multiversos, né? E eu acho que esses multiversos, quando a gente traz para a realidade, é exatamente isso que a gente está fazendo. É você entender o que é esse meu universo e eu compreender como é que é o seu universo. E a gente tem vários universos diferentes, de vivências diferentes, e que por a gente não estar naquele universo, a gente não faz ideia de como é que é. Você falou de exercício, que você tem o costume de se exercitar. Por exemplo, eu já falei isso uma vez no podcast da Foquinha, que quando eu corro, por exemplo, na rua para fazer exercício, eu coloco uma chave no bolso, para ela fazer algum barulho, para que as pessoas que estão à minha frente não pensar que eu seja alguma pessoa suspeita. Quando eu estou andando na rua e tem uma pessoa branca um pouco mais à frente, eu dou uma volta muito grande entre elas, assim, para não me aproximar, para não parecer uma pessoa suspeita. Porque é horrível eu pegar, por exemplo, um elevador e perceber que a pessoa está segurando a bolsa mais forte porque ela não me considera um igual. Uma vez eu estava saindo, eu já trabalhava numa empresa já fazia muito tempo, e eu fui pegar o elevador com uma pessoa que eu não tinha muita intimidade. Ela chegou para mim e falou assim: Samuel, de onde você é? Eu falei assim: eu sou daqui, dali do Jabaquara, eu moro ali na Zona Sul. Não, não, de qual país? Eu falei assim: não, eu sou brasileiro, eu nasci aqui, eu sou de São Paulo. Não, porque você está nesse cargo aqui, nessa posição, e que você é todo estiloso. Eu nem imaginei que você fosse daqui. Isso, para mim, não soou como um elogio, muito pelo contrário, me fez me perguntar em qual Brasil essa pessoa vive, que ela não está acostumada a ver pessoas pretas prosperando, pessoas pretas entrando em lugares que muitas das vezes não estaria. Porque eu estava lá com meu dread, eu estava lá com a minha barba, eu estava lá com a minha raça e com tudo que eu carrego, e para ela era diferente. Porque eu estava ali, no, sei lá, na Faria Lima, trabalhando numa empresa mega chique, tendo um cargo de liderança naquele momento, sabe? Sim, realmente é importante trazer esses pontos, né, e falar sobre isso, porque a gente entenda, porque eu conheço muita gente que não pensa, né, ruim, ou não tem nada de racismo, nada de preconceito, mas essas pessoas, às vezes, elas tendem a se multiplicar em todo mundo, e não é assim, né? Tem muita gente ruim, Uhum. infelizmente, tem muita gente preconceituosa, infelizmente, e
cabe a quem não é, né, entender e estar nesse movimento, né, que não é só também sobre raça, é sobre escolha sexual, é sobre gênero também, homem e mulher, né, Uhum, existem muitas dificuldades, né, eu acabei de participar de uma imersão só para mulheres, eu trabalho com automobilismo, tem uhum. uma mulher no automobilismo, há 20 anos, alguma coisa está errada, né, É né, isso, é isso. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre diversidade no mercado, e aí em todos os mercados, a gente está falando sobre recorte de gênero, de sexualidade, de raça, de crédito, porque a gente precisa entender que quem sai perdendo é a sociedade. A última vez que o Obama passou sim, aqui pelo Brasil, ele até palestrou aqui perto de casa, eu não tive a oportunidade de ir, mas alguns amigos meus foram. E ele falou uma frase que, para mim, é a frase que define a luta pela equidade e a diversidade em todos os campos no mercado. Ele disse que a cura do câncer pode estar na cabeça de uma pessoa trans ou de uma pessoa preta, que não teve a oportunidade de entrar como um médico ou como um doutor mega respeitado. E aí, quem sai perdendo não é essa pessoa preta que não foi contratada ou essa pessoa trans, é a sociedade como um todo que não teve acesso à cura do câncer por conta do preconceito, ou do racismo, ou da discriminação que ainda existe. O quanto que o mercado automobilístico, por exemplo, está perdendo é de não ter a pluralidade, a diversidade de ter outras mulheres com outras vivências também dentro desse segmento. Então, acho que é por isso que é importante que a gente faça essa conversa, porque se a gente quer realmente um país do futuro, mas nesse presente, a gente precisa entender que o futuro ele é plural, ele é diverso, e ele grita por equidade, né? muito bacana, é isso mesmo. E eu não tinha ouvido essa frase, adorei essa frase, inclusive, né? E ela é super importante e ela vai me nortear para a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte, né? Quantos talvez Samuels não existiram que não puderam, conseguiram escrever um livro, mas tinham muito talento para escrever, né? Não tinham muito talento para falar, mas acabaram que não tiveram oportunidade, tiveram que seguir outros caminhos. Isso é importante, né? E isso realmente, de fato, aconteceu, né? Pessoas talvez que fazem o que eu faço muito melhor e têm uma capacidade 10 vezes melhor que a minha, mas não teve a mesma oportunidade, né? A Então, assim, maioria, né? com certeza. E aí que eu trago no ponto que é como foi para você essa experiência do livro, Samuel, né? Como é que foi escrever um livro, né? São três que você escreveu? Isso, essa é a terceira edição, mas ela é a primeira pela Companhia das Letras, né? As duas primeiras eu lancei de forma independente anos antes. E, bom, escrever o livro para mim foi algo que eu nem imaginava, porque eu venho de Bacana. uma realidade, né? Como falei, cresci na periferia, estudei em escola pública e eu não tinha muitos sonhos, assim, né? Pela vivência dos meus pais, era para eu trabalhar com qualquer outra coisa. Até meu pai imaginava que eu fosse trabalhar, sei lá, como pedreiro, ou como mecânico, ou como que eram as coisas que ele teve acesso. E eu Sim. não vejo nada de ruim nisso, nem nessas profissões, mas não era o meu desejo. É, Só que quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a minha sexualidade, eu venho de berço evangélico, então Sim. era dentro dessa realidade era muito difícil ter essa aceitação, muito pelo contrário, eu tinha mais a exclusão do que a aceitação, e eu precisava entender um pouco mais sobre mim. No entanto, que quando eu até tenho essa parte no livro, né? Quando eu estou nesse processo de ainda tentar me entender, o primeiro profissional que eu procuro para poder, sei lá, resolver o que estava acontecendo na minha vida foi um psiquiatra que eu chego para ele e peço um remédio para ser hétero. Porque desde os 6 anos de idade, que é a minha memória mais antiga, eu sei que sou um homem gay. Que eu sabia que eu era uma criança viada, só que dentro daquela realidade que eu vivia, eu não podia aceitar. Eu tinha medo de perder o amor dos meus pais, e é por isso que eu falo e nas minhas palestras que o amor incondicional que fala que pai e mãe têm não existe, porque se existisse, as pessoas LGBTs não teriam tanto medo de se assumir para os seus pais, o medo da expulsão, o medo de apanhar, ou o medo até de ser morto pelos próprios pais, porque é essa estatística que a gente tem no Brasil. A maior causa de violência entre pessoas LGBTs está na família. Então, eu fui estudando. A minha primeira reação, depois de passar nesse profissional e ele me indicar para uma psicóloga para poder me entender e me aceitar, foi que depois que eu passava na psicóloga, eu pegava tudo aquilo que eu conversava e começava a escrever num Tumblr, num blog.
E durante anos eu fiz isso, entrei numa ONG LGBT aqui em São Paulo, criada por pais de homossexuais, é o GPH, que criou o Projeto Purpurina, que existe já faz um tempo, e que foi liderado e é liderado pela professora Edith Modeste, uma professora de psicologia da USP, e lá eu fui aprendendo muita coisa. Então, fui registrando esse blog. Depois, que esse blog já tinha algum tempo, um amigo meu chegou para mim e falou assim: por que você não transforma essas histórias em um livro? Eu tinha juntado uma grana para fazer um intercâmbio e desisti do intercâmbio porque eu tive acesso a uma pesquisa da professora Regina Dascanhac, da UNG, que ela diz um pouco sobre a realidade da literatura nacional e como a literatura nacional ela é hétero, cis e branca. Então, a gente tem pouquíssimas pessoas pretas como protagonistas. Quando a gente tem pessoas pretas em livros, elas morrem de forma muito violenta, ou elas são empregadas, ou elas têm subempregos. Quando tem mulheres também, é um nível de misoginia muito grande. E eu falei assim, se eu tenho essa oportunidade de escrever esse livro, por que não escrever? Lancei a primeira edição em 2015, teve a presença do Eduardo Suplicy, lancei a segunda edição em 2016 para 2017, teve a mediação da Regina Volpato, e agora em 2020, depois de anos de ter lançado, eu relanço, na verdade eu faço um novo livro, ainda com um pouco da essência desses dois primeiros, mas com mais histórias ali e com entrevistas também, só que dessa vez pelo selo Paralela da Companhia das Letras, e eu me torno editor convidado também da Editora Paralela e da Companhia das Letras. Então, paralelo a tudo isso que eu fiz, já lancei outros livros ali também de outros autores, e venho palestrando sobre diversidade, e o livro Guardei no Armário, que é meu livro pela Companhia das Letras, pela Paralela, ele tem sido um livro fundamental para que várias empresas comecem a falar sobre diversidade no mercado de trabalho. Então, muitas empresas acabam comprando e presenteando os seus funcionários. Muitas escolas já vêm entrando em contato comigo porque têm usado o livro como material de estudo e várias pessoas, seja na graduação, mestrado e agora até doutorado, recebi um e-mail esses dias que uma professora de doutorado estava utilizando do meu livro, do meu conteúdo no canal, para defesa da tese dela. Que bacana, Samuel. Muito bom, né? Muito bom mesmo ouvir isso, né? Entender, né? Toda essa trajetória, escrever o livro, né? Ter essa experiência, né? Ser o protagonista, né? Puxar, né? Precisa, né? De pessoas que inspirem mais, que façam com que as pessoas enxerguem que as coisas precisam mudar. É muito importante ter esse protagonismo. Escrever um livro, eu invejo, uma inveja boa, porque eu quero um dia fazer isso. Um dia, quando eu estiver próximo a escrever um livro, eu vou te mandar uma mensagem para você me dar algumas Por dicas, favor. porque escrever um livro deve ser. Eu adoro escrever, né? E eu não tenho uma escrita muito acadêmica, né? Eu estou terminando meu mestrado, o que eu sofro. Assim, não é assim. Eu falo, cara, mas eu tento uma história, sabe? Eu gosto. Tanto que as cópias dos meus episódios eu adorava. Hoje eu tenho otimizado elas um pouco, mas antigamente eu Tá adorava. usando o chat GPT? Ele me ajuda um pouquinho, né? Porque o tempo é muito curto, né? Então a gente Sim, tá sim, dando uma, né? Eu faço tudo, então eu preciso de uma ajudinha robótica. sim, Mas eu sim. adoro escrever. Eu acho que é uma coisa quando eu quero, né? Textos, né? Adoro escrever textos quando acontece alguma coisa, né? Emblemática, né? Na minha vida eu adoro. Então escrever é uma coisa muito bacana e entender sobre isso também. Bom, a gente já tá chegando na nossa parte final do nosso episódio, né? Na nossa sexta-feira à noite. A gente precisa jantar ainda. Você acredita nisso? Precisamos jantar, já tá tarde, inclusive. Mas antes disso, né, da gente trazer esse ponto, eu só queria que você, para dar o recado final, Samuel, falasse que você também tem um podcast, né? Então, assim, eu vou deixar o link, inclusive, do seu livro aqui no nosso descrição do episódio, mas eu quero também saber qual é esse podcast que você acabou de lançar e a gente quer ouvir isso mais sobre esse assunto, né? Ouvir mais você falando. Como que a gente enxerga, né? Consegue assistir esse podcast aí? Conta como é que foi esse lançamento. Bom, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade também de falar sobre o podcast. Está sendo uma experiência única, assim. Desde quando eu lancei o livro, eu estava querendo muito fazer um outro projeto que inspirasse também as pessoas. Então, junto com a Patrícia Santos, da Empregue Afro, que é a primeira consultoria étnico-racial da América Latina, já existe há 18 anos.
nós nos juntamos, porque tanto eu quanto ela, e também a gente encontra outros profissionais, a gente vem trabalhando sobre a empregabilidade afro-brasileira aqui nas empresas. A gente se juntou para contar as histórias de profissionais pretos em cargos de destaque e liderança. Porque, assim como você está fazendo com esse podcast, a gente quer que outras pessoas sejam tocadas e inspiradas com histórias. Então, a gente ali conversa sobre essas trajetórias, traz à luz do dia muitos profissionais que muitas vezes não teriam espaço na mídia para poder falar sobre essa jornada. Então, a gente fala sobre o começo de vida deles, a gente fala sobre o processo de estudo e como que foi chegar no cargo que está. Então, o projeto se chama Closes e Corres, porque tem muito corre para vários closes, mas a gente está ali focando na potência e não na ausência, né? Então, por mais que essas pessoas tenham tido dificuldades, ali é um espaço de acolhimento, de afeto e que tem chegado a muitos lugares. Desde quando a gente lançou agora no dia 27, no dia 28 de fevereiro, assim que acabou o carnaval, no dia 27 a gente fez o lançamento dentro da W Macan com um coquetel, foi muito lindo, saiu na própria market, saiu no meio mensagem, saiu em um monte de lugar, e no dia 28 a gente fez o lançamento dos episódios, do primeiro episódio. O episódio em vídeo você pode assistir no meu canal Guardei no Armário no YouTube, e o episódio também em vídeo ou em áudio você pode acompanhar no Spotify e em várias plataformas digitais. Os episódios vão ser lançados quinzenalmente e a gente está preparando já a segunda temporada, porque a primeira temporada já foi toda gravada e aí a gente já está fazendo novos convites, porque é isso, né? Como eu falei, a gente tem que ocupar todos os lugares e eu, quanto comunicador, quanto mais eu puder me comunicar das diversas formas possíveis, eu estarei me comunicando aí. Muito bom, que bom que foi um sucesso e tenho certeza que vai ser muito mais ainda, Samuel. Olha, que o que eu puder ajudar, sempre conte comigo, que será sempre um prazer ajudar causas boas, pessoas boas, e isso é a maneira que eu enxergo a vida, né? Eu acho que a vida ela é em sociedade, né? A gente vive em sociedade, todos juntos, só assim que a gente cresce, né? Só assim que a gente prospera aqui, né? Prospera como pessoa, né? Ah, não, afinal, não, pessoa. Pessoa. O financeiro pode vir em algum momento, tem que vir, inclusive. Mas pessoa. Exato. É isso que a gente precisa. É isso, é o legado que a gente está construindo. Eu acho que, para além de status financeiros, eu acho que se a gente conseguir fazer com que o nosso nome seja lembrado quando a gente não estiver mais aqui, isso é o mais importante, sabe? Que as pessoas saibam que a gente fez a diferença na vida de várias outras pessoas. E a diferença positiva, a diferença através do estudo, a diferença através da inspiração, a diferença através da alegria, sabe? Sim, sem dúvida. É o que a gente deixa, né? Não leva nada, né? A gente só deixa. É isso. Então que a gente É deixe isso. coisas boas. Então, muitíssimo obrigado, Samuel. A gente está chegando no fim desse episódio, que foi um grandíssimo aprendizado aqui. Eu tô tendo que rever a quantidade de reels que eu tenho pro episódio. Porque no seu eu marquei 5, né? Mas eu sempre ponho 2, né? Vamos ver se eu consigo colocar mais, porque foram tantas coisas boas que você falou aqui pra gente sobre muitos assuntos super importantes. Então eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Lembrando que na descrição deste episódio vai estar o seu livro, vai estar o seu podcast, as suas redes sociais também. Afinal, é para você deixar o nosso recado final. Deixe seu recado final e conta como que a gente pode te encontrar, rede social, se você está no LinkedIn, Instagram, a gente também consegue falar com você ou é só no canal do podcast, no livro? Bom, primeiro, o meu recado final já estou te convidando para, quem sabe, daqui até o final do ano a gente não faça um dueto aí, eu no violino e você no piano. Então, já vamos preparar vamos alguma sim, coisa aí. vamos Vou sim. tentar fazer alguma coisa. E você pode me encontrar nas redes sociais, Samuel Gomes, em todas as redes sociais. E o projeto Guardei no Armário, você consegue encontrar no YouTube e também no TikTok. Eu estou como Guardei no Armário e todas as outras redes, Samuel Gomes. Muito obrigado. E não, e convite super aceito. Eu toco músicas clássicas, hein? Eu gosto de música clássica. Eu faço muito Bora! acompanhamento, Beethoven, Mozart, só que eu preciso reciclar um pouco, né? Faz muito tempo. Reciclar não, né? Eu preciso melhorar. Mas é um dos projetos da minha vida, sabia? Voltar a tocar piano. É uma das maiores paixões que eu tive, foi tocar piano. É Mas isso. tá muito bom. E eu vou até, inclusive, tocar amanhã, só porque você me lembrou disso daí. Mas muito obrigado, então, Samuel. A gente fica muito feliz. Eu vou deixar todos os links aqui no episódio. E muito obrigado a você. Muito obrigado a você também que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse episódio com todos que também precisam aprender aqui com o Samuel, como eu e você aprendemos hoje. Então, muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a todos os ouvintes. E semana que vem tem mais Matrizcast.